Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, somente a parte A do versículo diz assim: Portanto, vos orareis assim. Bom, bem sabemos que tem muita gente que diz que não sabe orar. Então, de que maneira nós temos que orar? De que maneiras nós temos que levar as nossas orações a Deus? Nesse versículo, Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos como de fato e verdadeiramente nós temos que orar. Primeiro de tudo, nós temos que observar que Jesus Cristo disse assim: quando orareis, entrai nas vossas quartos e fechai as vossas portas, e então orará o Pai que está em secreto e ele te recompensará. A expressão de entrar no seu quarto e orar, ela tem vários sentidos. O primeiro sentido é de que você tem que ter realmente um momento a sós com Deus. E esse entrar no seu quarto e fechar a porta não significa que precisa ser somente no seu quarto. Pode ser na hora do seu almoço, num cantinho que você tiver com Deus, ou se não tiver um cantinho, elevar o seu pensamento a Deus. Pode ser também no seu quarto, pode ser no banheiro, pode ser na cozinha. O local não importa. O que importa nesse versículo aqui é que você tem que ter aquele momento a sós com Deus e orar em secreto ao Pai. Não fazer que nem muita gente faz, orar só para se engrandecer e dizer que você é o tal. Não. Faça conforme Jesus Cristo disse. Entra na porta do teu coração, entra no quarto do teu coração, fecha a porta e ora a Deus. Bom, e orar como? Deus ele diz assim: primeiro ponto que você tem que ter em mente na sua oração é que Deus é o nosso Pai. Ele diz assim em sua palavra: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Não significa que você deve repetir sempre esse texto da Bíblia, mas você tem que ter em mente na sua oração que o teu Pai é santo e está no céu, perfeito? Depois vem assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dentro de ti, a sua oração, ela tem que demonstrar para Deus que você está alegre com o reino de Deus. E quando você fala seja feita a sua vontade, você tem que mostrar para Deus que a sua vontade, a vontade de Deus, ela é soberana à sua vontade. E que nós não queremos fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Perfeito? Então a vontade de Deus ela tem que ser plena, tanto no céu como na terra, tanto na minha vida como na sua vida. Depois no versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem que estar sempre orando também para Deus te dar não somente o pão material, mas que Ele abra os seus olhos espirituais para que te dê também o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na sua oração também não pode faltar o perdão pelos pecados. Olha o que diz o versículo 2: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Bom, você tem que demonstrar para Deus que dentro do seu coração você já perdoou aquela pessoa que te magoou. Porque feito isso, você pode pedir perdão a Deus e Deus perdoar os seus pecados.
Versículo 13 diz assim: e não nos induza à tentação. Bom, esse versículo que mostra como orar diante da presença de Deus, você também tem que mostrar para Deus de uma forma que você não quer cair em tentação, mas ainda que caia em tentação, Deus é fiel e verdadeiro para te livrar. Então mostra para Deus que você não quer fazer o mal, não quer cair em tentação. E aí ele continua e diz assim: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Olha, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão diante da presença de Deus, Deus envia os seus anjos para proteger e guardar. Então, nas suas orações também, peça para Deus não só guardar você, mas como guardar os seus familiares, a sua parentela, guardar essa humanidade, guardar aqueles que precisa. Na sua oração também precisa conter isso. E uma coisa antes que eu se esqueça: não usa de vã repetições nas suas orações. Uma vez que você já pediu para guardar a sua vida e a vida daqueles que você ama, não precisa ficar repetindo. Vai para o próximo passo, porque Deus bem sabe o que nós vamos pedir, mesmo antes de falar. Aí você pode se perguntar assim: mas se Deus sabe o que eu vou pedir, por que eu preciso pedir? É porque Deus quer ver que a gente seja dependente dele em tudo. Amém? Então, se você pode, ore juntamente comigo agora. Pai, sabemos que uma oração, ela é um diálogo com o Senhor. É uma conversa como o pai tem com o filho. Por isso, Senhor, eu peço que esse ouvinte agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda a orar de uma forma correta a Ti, e que o Senhor possa ouvir as orações desse teu servo, dessa tua serva. Abençoa este ouvinte, abençoa esta pessoa que ouve esta palavra e não desampare ele. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.